Tá, né? Mandar umas mensagens aqui, o pessoal ver. Aí, Deise chegou. Olá, Deise. Shalom Adonai. O pessoal está chegando. Vou esperar só mais uns 2 minutos, aí eu começo. Amém. Paz do Senhor para você também. O microfone está ligado, né? Agora vamos começar. Um minutinho aí eu começo. Chegou o bispo.
Vamos começar então. O pessoal está chegando aqui. Esperei 5 minutos, nós vamos começar. Amém? A aula está sendo gravada, tá, pessoal? Qualquer coisa, depois eu vou... se eu não disponibilizar no Galileu, vai estar no meu canal do YouTube, tá? As aulas anteriores também estão no meu canal do YouTube. Eu deixei público porque daí, às vezes, eu não coloco no Galileu, esqueço de colocar. Então, as aulas de ontem, eu já coloquei tudo já está tudo no meu canal. Aí eu tenho que passar o link para o Galileu, ok? Pode, senhor Cristiano. Paz, senhor pastor. Paz, senhor turma. Tudo bem com você? Bom, graças a Deus. E vocês? Tudo bem? Tudo jóia. Amém. Vamos começar então, né? O pessoal vai chegando. Olha só, o livro, né? História de Israel, do Samuel Schutz. A gente está lá no capítulo, falando sobre Saul na aula passada, começando a falar sobre Davi, no capítulo 8 do livro, tá? Aqui o capítulo 8 do livro, ok? Então é a união de Israel sobre Davi e Salomão, tá? Eu já estava falando sobre Davi, então na sequência aí que estávamos discutindo, apresentando para vocês na última aula, no nosso último encontro, ok? Bíblia na mão, né? Porque esse é o instrumento que nós vamos estudar, a história da Bíblia. Então é fundamental, então, essa arma, né? Que é a Bíblia. Vamos Professor. orar então. Amém. Amém. Pai Celestial, obrigado por este momento, mesmo que distantes, mas estamos aqui para aprender e estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos dar o entendimento da história bíblica de Israel. Abençoe cada um, os que já estão presentes nessa sala de aula virtual e aqueles que ainda vão entrar. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode falar, Cristiano. Professor, queria fazer uma pergunta. Aquela Bíblia palavra-chave é complicadinha para manusear ela? Ou é uma boa Bíblia? Eu não me lembro de ter folheado essa Bíblia, não. Bíblia de Estudos Palavra-Chave, Hebraico e Grego. Não me lembro de ter visto essa Bíblia, não. Confesso que não. Mas quando eu for aqui na livraria evangélica, aqui na cidade, deve tê-la, né? Vou dar uma olhada. Mas eu não Sim, me sim. lembro. Eu não me lembro agora, não, de ter visto essa Bíblia, tá? Eu tenho umas Bíblias aqui que eu ganho, eu não gosto. Eu gosto dessa que eu estou lendo com vocês aqui. A minha aqui é atualizada e corrigida, tá? É uma versão bem antiga. Eu tenho uns 30 anos que eu tenho essa Bíblia. Eita. Foi minha sogra Já, que me deu. já conhece ela. Já conhece ela de frente para trás, de trás para Então, frente já. essa aqui que eu fico mais, eu gosto de ler nela, né? Agora que a minha vista está ficando estragando, a letra, eu tô achando a letra pequena, eu vou ter que mudar para uma de letra gigante. Eu tenho uma de letra gigante também. Tem Acho que está lá mesmo. embaixo. Tem umas letras jumbo, é legal. Eu já vi. Não, a melhor idade vai chegando, a visão vai embora. É. Uai, amor, se você quiser pegar, minha esposa vai pegar para mim. Então, voltando a falar sobre Davi, né, que é o nosso estudo sobre a monarquia unida, tá? Então, a ampliação do poder de Davi sobre as tribos do norte, né, como estava falando, que quando Davi foi coroado rei sobre Israel, não existiu uma unanimidade, tá? Nunca existiu uma unanimidade de aceitação por nenhum líder da Bíblia, né? Nem Jesus Cristo, que era Deus, né? Ele teve, né, necessariamente teve a minoria. Ele liderou com uma minoria que revolucionou o mundo aí, que são os 12 apóstolos. E Davi não é diferente, né? Ele não vai ter esse poder sobre as 12 tribos de imediato, até porque ele é um representante da casa de Judá. Assim, mas o que ajudou na aceitação do reinado de Davi foi a sua própria pessoa, tá? Aquilo que ele havia feito, né? A forma como se comportou.
quando existia um rei, né, aclamado pelo povo. Para Judá e Israel significava o quê? O reino de Davi. É a manutenção de uma personalidade política, que tem uma cidade, tá, que ele escolhe como capital, e a partir disso vai fazer um exército nacional para defender todo o povo, não só a tribo de Zebulon e Sacar, é para todo o povo, tá? Então, assim, quando eu estou estudando a monarquia, é porque necessariamente o povo, as terras foram divididas por 12 tribos, né? O que eu vejo isso aí é que esse povo inicialmente é desunido, né? Tal como nós estudamos lá em Juízes. Quando a gente chega na monarquia, mesmo pedindo Saul ele ter errado, mesmo assim ele reinou durante 40 anos, parece-me que o discurso está saindo mesmo. Tá? Não precisa não, eu tenho uma aqui, tá bom? É aquela verde. É a verde. Não precisa não. Então, para ajudar Israel, significava manter a personalidade política, conservando também a consciência individual das tribos. É uma unidade não unida. É uma unidade, mas as tribos têm consciência da sua existência enquanto tribo. Manassés, Efraim, Gad, Ruben, Simeão, Benjamim, Dan, Issacar, Zebulon, eles têm a consciência de que eles são, até mesmo essa consciência fica como marca aí, para você saber quem são os levitas, quem são os sacerdotes? São os levitas, então, são aqueles que são descendentes de Arão. Da casa, o rei da casa de Davi, né? Os reis todos são reis da tribo de Judá, tá? Então, assim, existiu uma unidade na pessoa do rei Davi, mas uma desunião no que diz respeito às suas consciências individuais. Eles estavam mais presos às tribos das quais eles eram oriundos. Então, as tribos do sul de Israel e também do norte não fizeram outra coisa senão a submeter-se ao poder supremo de Davi. Não significava, na minha perspectiva, ainda um Estado totalmente unitário, coeso, sem dissensões, todo mundo concordando. Né? Isso aí, pessoal, tira de letra, nunca existiu isso na história. Não existe um povo unido 100%. Tá? A desunião, ou aqueles que pensam, quanto está em todo lugar. Basta você pegar dentro da sua própria casa, né? Você é pai, mãe, 2, 3 filhos, já tem conflito de ideia. Pega o casamento é uma união, né, entre um homem e mulher, mas há momentos que tem contradição entre ambos, né? Então, até então, né, a história de Israel predominava aí uma estrutura de tribos, das 12 tribos. A monarquia estava apenas numa fase inicial ainda da pessoa de Davi. E podemos dizer que embrionária ainda, como nova forma de organização e governo. O sistema de juízes ou de tribal, ele vai durar por mais de 200 anos, né, se não estiver equivocado. Mas creio não está. Então, agora você tem, com Saul, tem o reinado dele, mas não é um reino, não é uma liderança pacífica, aceita aí por todo o Israel. Não, né? Isso aí a gente já mostrou para vocês. O Davi também, ele vai unir isso aí pelo seu carisma, pelo seu poder de liderança, tá? Então, ele vai fazer essa união. Mas ainda, inicialmente, a gente fala que na monarquia davídica, o início dela ainda está no estágio embrionário, né? Está começando, tá? A ganhar forma e a ganhar força. A união pessoal que Davi criou entre as tribos do norte e do sul nunca foi suficientemente valorizada em seu significado e em sua problemática pelas tribos aí de Israel. Porque existia entre elas a convicção de que Judá sempre tivesse pertencido a Israel, e vice-versa. Mas foi necessário uma aliança de Abner com Davi, né, com ponto de partida para que este fosse aceito. Isso está lá no 2 Samuel, capítulo 3, não,
na última aula eu li esse trecho, o capítulo 3, do 12 a 21, tá? Abner, ele vai fazer uma aliança com Davi. Ó, Abner faz aliança com Davi. E tinha dito tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aia. E disse Isbosete a Abner: por que entrastes a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu, cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me arguires, né? Eu vou começar comecei do início, mas é o 12, lá o 12, a partir do 12. 2 Samuel 3, verso 12 até o 21. Então ordenou Abner, da sua parte, mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse: comigo faz a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para tornar-te todo o Israel. O Davi, nesse texto, ele já está reinando. E daqui o Abner já fala: olha, o pessoal ainda não está totalmente com você. Então aí o Abner vai oferecer uma aliança com Davi. Aí Davi disse: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face, que é a primeira esposa de Davi. Também enviou Davi mensageiro a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dai-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Esbocete e a atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido, caminhando e chorando atrás dela até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: muito temo há que procuráveis que Davi reinasse sobre nós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus, das mãos de todos os seus inimigos. E falou também a Abner, o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também a Abner dizer aos ouvidos de Davi, em Hebron, tudo o que era bom aos olhos de Israel, e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi, a Hebron, 20 homens com ele, e Davi fez um banquete a Abner, aos homens com que ele vinham. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei, e irei e ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel, para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e foi-se ele em paz. Então, que esse texto já fala o Abner, mesmo Davi já estando no poder, o Abner costurando uma aliança com Davi, e nesse pré-encontro, ele já vai conversando com os anciãos das outras tribos de Israel para aceitar o reinado de Davi. Davi já estava coroado em Hebron, e daí é preciso fazer esses acordos, né, políticos para que o Davi pudesse se estabelecer como rei sobre todo Israel. Então, a monarquia de Davi tinha em Judá uma base firme e prometia duração, tá? Os de Judá apoiaram Davi. Há marcas, né, há indícios de que Davi buscava ampliar suas metas políticas, tá? Com esse fato aqui. Foi só após a sua unção em Hebron que ele buscou fazer contatos com os povos vizinhos. Esse mesmo texto que eu acabei de ler, não no capítulo 3, no capítulo 2, olha lá o que o Davi faz. Ele vai fazer: esforce-se, pois, agora as vossas mãos e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim, rei sobre ti. Então, assim, o Davi, ele é coroado e ele vai em busca dessa unidade política, tá? Não é uma relação de guerra, mas de simpatia aí, desses povos para com Israel.
o que faltava para Saul era recursos e poder, né? A gente até vê lá que existiam tropas mercenárias, né? Em 1 Samuel 22, que exercia assim, uma influência muito grande sobre o Judá. Então, quando Davi sobe o poder, ele está preocupado em fazer aliança com esses que, em outro período, serviram aí a Saul. Então, Davi vai conquistar a cidade de Jerusalém e nela vai estabelecer a sua residência. Ele vai morar lá. Então, ele tira a capital de Hebron e ele vai fazer de Jerusalém, né, que até então não havia sido conquistado nem por Saul, nem por nenhum dos juízes. O Davi vai lá e conquista essa cidade, que é uma cidade que pertencia aos jebuseus, e lá ele vai estabelecer sua residência, sua capital política, tá? Nessa guerra que Davi utilizou contra os jebuseus, ele só levou para a guerra tropas mercenárias. Aquelas pessoas que eram contratadas e pagas, né, para fazer determinado serviço militar. E essas tropas conseguiram envolver a fortaleza e foi conquistada por ele. Segundo Samuel 5, vai narrar essa história, tá? Eu só vou ler o texto final. 5:9. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. Então, aqui no 2 Samuel 5, então fala dessa guerra, que eles vão lá e conquistam Jerusalém, tá? Por um lado, isso vai favorecer sua neutralidade e independência, porque ele não vai fazer uma administração lá no norte, né? Nem vai ficar tanto no sul, como é Hebron, mas ele vai procurar uma localidade. A cidade de Jerusalém ela é estratégica, por quê? Porque Jerusalém está sobre os montes, né? Uma cidade que está nas alturas. Então, se você está na cidade, por exemplo, tem as torres, né, que cercam a cidade, você consegue ver o inimigo vindo de longe. Então, é uma cidade muito estratégica, né? A conquista de Jerusalém, então, vai ser um ato estratégico, como eu venho falando, porque é uma cidade difícil de ser conquistada, por ser fronteira entre as tribos do norte e as tribos do sul. Então, ele se desloca do sul, né? Podia ficar lá no sul, seria mais protegido, ele se desloca mais para perto da linha que divide a tribo de Judá, acho que Manassés ou Efraim, que divide as tribos do sul com as tribos do norte. Assim, e essa cidade, ela fica, como já falei, ela fica no alto de montanhas, é muito fácil de ver o inimigo chegando. E também ficava longe das encruzilhadas, de importantes vias de comunicação, que separava geograficamente, né, as rotas de comerciantes, né? Os caminhos movimentados são os caminhos são as rodovias, né? Caminhos, rotas da planície costeira e da Transjordânia. Por onde está Jerusalém é um caminho muito sinuoso, difícil, então os mercadores não preferiam os caminhos mais planos. Bom, seu auge aí, o auge da cidade de Jerusalém se deve por iniciativa aí do próprio Davi. Ele conseguiu realizar aquilo que Saul não conseguiu, né? O que o Davi conseguiu? Passar de Estado-nação, né? Estado nacional, tribal para Estado territorial, com fronteiras mais ou menos estáveis e congregando tribos debaixo do poder governamental de um rei. Então, Davi vai conseguir fazer aquilo que o Saul, na sua gestão, não conseguiu fazer, tá? Ele conseguiu fazer um estado territorial, demarcado, né? Com fronteiras, né? Ó, daqui para diante você não entra, que é Israel, entendeu? O Saul não fez isso, Davi fez. A população cananeia desse contexto aí e a filisteia a área rural situada nos territórios das tribos do sul, né? Que é Judá, Simeão e Benjamim, e do norte, vai aderir ao domínio de Davi, né? E era tratado com direitos quase iguais aos das tribos. Então, essa unificação territorial foi um processo lento, paulatino, né, e progressivo, até que Davi, na sua gestão, vai conseguir
autonomia política com relação aos seus vizinhos, com relação a esses povos que no início ele está fazendo aliança. Então, com seus elementos etnicamente diversos, né, que ele está abraçando na sua liderança, ele vai, paulatinamente, tirar essa influência estrangeira. Ao conquistar Jerusalém, Davi a transformou em sua capital e do seu reino, tá? Ele comprou a colina oriental, dando-lhe o nome de Cidade de Davi. Então, Jerusalém é a cidade de Davi. E nesse local, né, segundo nos informa o texto de 2 Samuel 24, 2 Samuel 24, 2 Samuel 24, 18 e 19, diz o seguinte, 2 Samuel 24, 18 e 19. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna e o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tá? Então aqui ele vai e manda fazer um altar na cidade de Jerusalém. Mais tarde, Salomão vai e mandou construir o templo em Jerusalém. A história da construção do templo está registrada na Bíblia, em 1 Reis, capítulo 6. Tá? Anexo a este, na parte sul, foi construído também, no período aí de Salomão, o Palácio Real. Né? E as construções, as edificações de Jerusalém vai ficar, as maiores construções vai ficar para o rei Salomão. Davi não vai poder construir o templo, nem mesmo o Palácio Real, porque ele ficou a maior parte do seu reino fazendo guerras, né? A Bíblia diz que Davi derramou muito sangue, então por isso não podia construir a casa de Deus. A escolha de Jerusalém, a compra da colina de Sião, né? E Jerusalém, Sião, né? Como fala Sião, é Jerusalém, foi bem estratégico aqui. Por quê? Porque isso aí vincula as tribos do norte a essa nova sede, onde será colocada perpetuamente aí a Arca da Aliança, né? Tem o altar, vem a Arca da Aliança, automaticamente antes da construção do templo, as celebrações eram feitas no tabernáculo ainda. Aí, enquanto ela ficava mudando de lugar, né, a tabernáculo, até mesmo a arca era roubada, né, os filisteus pegaram, e Davi não, ele vai pegar, vai colocar essa arca em Jerusalém, e ali o povo vai para fazer o ritual religioso, tá? Então, Jerusalém se tornou, a partir de então, o centro político, né, porque Davi morava lá, o centro da administração dele, e o centro religioso do povo, tá? Por causa dos elementos do culto que a gente está estudando lá no Antigo Testamento, os elementos do culto lá da Torá, esses elementos estavam presentes em Jerusalém. E essa religião, a religiosidade do povo vai ser a questão de culto, né, de adoração, vai ser feita a partir de Jerusalém. E também Jerusalém vai ser o centro cultural do Reino Unido, né? Então, qualquer espécie de manifestação cultural, além do religioso, era feita a partir de Jerusalém. Davi enfrentou muitos conflitos com os reinos vizinhos para poder manter a unidade do seu reino, né? Não foi fácil, ele ficou 40 anos reinando, mas sempre tinha que estar brigando com alguém para manter essa unidade territorial. Como que a questão da expansão territorial no tempo de Davi, tá? Foi no reinado de Davi que o reino de Israel chegou aí ao máximo da sua expansão territorial, ao máximo, tá? Foi assim o período em que Israel mais conquistou terras no norte, no sul. O reinado de Davi vai até próximo à Mesopotâmia, né? Vai ser um reino muito grande. Compreendia a área ocupada pelas duas tribos do sul, né, que é Judá e Simeão, e pelas 10 tribos da região central e do norte. Então, seus habitantes eram essencialmente israelitas. O segundo contingente populacional submetido ao governo de Davi era constituído pelos reinos conquistados, né? Esses reinos que Davi conquistou pagavam tributos para eles. Ele conquistava um reino e daí pagava tributo, tá?
Então, assim, como ele conquistou e derrotou Edom, né, vou listar aqui as nações que pagavam tributo para Davi. Edom, Moabe, Amon, Arã de Damasco, né? Foram colocados aí governadores que eram súditos do rei Davi, né? E eles pagavam tributos ao rei Davi. O texto que tem essa história aí está em 2 Samuel, capítulo 8, do 1 ao 14. 2 Samuel, capítulo 8, do 1 ao 14. Vamos ler esse texto? Amém? E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a Metec-Ama das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadad-Ezer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi já retou a todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadad-Ezer, rei de Zobá, porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi. Davi trazendo... Davi trazendo presentes, né? Servos de Davi trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadad-Ezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi ferira todo o exército de Hadad-Ezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadad-Ezer e por haver ferido, porque Hadad-Ezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata, e vasos de ouro, e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que se sujeitaram. De Síria e de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus, e de Amaleque e dos despojos de Hadad-Ezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios do Vale do Sal, a saber, os 18.000. E pôs guarnições em Edom, e todo o Edom por guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ir. Então aqui está a lista dos reis que ele conquistou e fez por servo, tá? E fazendo isso, começava a pagar tributos para Davi. No capítulo 10 também vai falar dessas conquistas de nações, aí de 2 Samuel. Enquanto os demais continuaram com as lideranças locais, mas sobre o controle aí da corte davídica, tá? O terceiro e último contingente populacional submetido aí à soberania de Davi era constituído pelos reinos vassalos da Filístia, né? Primeiro Crônicas, capítulo 20, vai narrar essa história. E segundo Samuel, capítulo 3, também vai dar essa história que Davi conquista os filisteus. Depois conquista Gessur, né, em 2 Samuel 3, Emate da Síria, 2 Samuel capítulo 8, e Tiro, que era governado por Irão. Isso está em 2 Samuel capítulo 5. Tratava-se de um domínio complexo do ponto de vista administrativo, militar e político, mas habilmente conduzido durante o reinado de Davi. Então, a formação de um grande Estado davídico, pessoal, é mérito pessoal de Davi, coisa que nem os juízes, nem Josué, nem ninguém conseguiu implantar. Só foi essa unidade nacional
essa formação, expansão territorial e adesão a um reino, né, mesmo não sendo a maioria, não sendo unanimidade, mas tendo a maioria, essas são habilidades inatas ou conquistas que são atribuídas a Davi. Lógico que ele atribui todas as suas vitórias a Deus. Então, algumas causas favoreceram o crescimento da autonomia do reino davídico. O Egito já havia perdido toda a hegemonia e influência sobre Canaã. As ameaças dos filisteus, amonitas, moabitas, edomitas, arameus da Síria foram amenizadas por Davi, porque ele foi lá e matou muita gente, então o povo não, agora a gente não vai mexer mais com Israel. E também não mexeu com Israel durante o reinado de Davi, além da sua capacidade militar, também a sua capacidade diplomática, tá? Que ele vai contar com um apoio muito grande de exércitos poderosos, né? Dessas tribos que eram desunidos, que vão apoiar Davi. E com isso, Davi vai unir todas as forças militares, ele vai unir as questões políticas, administrativas, ele vai unir também as questões religiosas, porque tudo isso vai acontecer a partir de Jerusalém. Por isso eu digo, conquistar Jerusalém foi um ponto estratégico no reinado do rei Davi. Tá? Bom, unindo as forças, constituiu, então, um exército nacional permanentemente. Né? O Davi fez isso, coisa que Saul não fez, coisa que os juízes não fez. Estou fazendo essa comparação para a gente entender. Então, ele construiu sua residência e organizou um Estado burocrático e autônomo, né? No que diz respeito às questões de um próprio Estado complexo, como a gente vê no Brasil, que é um Estado hoje é complexo, lá também poderia ser complexo, né? Porque se trata de pessoas, né? De uma unidade nacional com pessoas, e isso é complexo. Né? No livro de Samuel, no segundo Samuel, nós encontramos uma lista de cargos distribuídos por Davi. São os ministérios, as secretarias, seus funcionários. Né? Davi nomeava esses cargos. Isso vai estar em 2 Samuel, capítulo 8, né? Cargos militares que estão diretamente subordinados às ordens do rei. As duas listas mencionam Joabe como comandante do exército e Benaías como comandante dos mercenários. Então você tinha dois comandantes, um do exército profissional mesmo, do Estado, fixo, né? E outro comandante para os mercenários, que são aquelas pessoas que eram contratadas só para fazer determinadas guerras. Eles ganhavam pelas guerras que eles faziam. Então, outros cargos importantes também, como arauto, sacerdote, secretário, eram conhecidos em sua organização, tá? Esses cargos não têm nada a ver com a estrutura tribal, muito diferente. O que Davi fez foi muito diferente da estrutura tribal. Independentemente das tribos que existiam no seu território. Então, Davi organizou um governo estatal, né, um governo de Estado, né, o Estado de Israel. E esse Estado uniu Judá e Israel num centro administrativo com um poder central que, em si mesmo, tinha as suas próprias forças de lei, ok? Então, torna-se um Estado, né? Coisa que não ocorreu com Saul. As tribos o permitem, né? Os membros das outras tribos, eles vão permitir isso aí, tá? Por quê? Porque eles vão perder a influência sobre uma nova forma de organização político, econômico e social de Israel, na pessoa de Davi, e retiram-se como portadoras de uma formação política que, de hora em diante, era transferida totalmente para o rei e para os seus funcionários. Então, aquela aristocracia, aquele pessoal que ficava ali no entorno ali do rei para poder tirar algum cargo, algum benefício, coisa assim, Davi, então, ele organiza tudo isso em torno dele. Essa antiga forma de governar, as antigas elites israelitas, lá os ricos, né, que queriam um rei, eles vão se retirar para outros campos. Isso foi bom, né, porque permitiu uma certa tranquilidade aí na gestão do rei Davi. Então, a monarquia, desde o começo, foi
a monarquia no período de Davi foi muito diferente da monarquia no período de Saul, tá? Saul havia surgido da tradição dos chefes carismáticos. Lembra que eu falei, ó, aos ricos tem o pessoal monarquista querendo um rei, né? E eles vão chamar Samuel, né? Até falei, Samuel ficou triste, Deus falou para Samuel, confortou, não estão negando a mim, não é você não, Samuel. Então, esse líder carismático militar, esses monarquistas espalhados entre as duas tribos, eles tiveram, né? Eles tiveram. Isso foi com o Saul, tá? Mas não contou com o apoio de todas as pessoas, só de uma camada da sociedade israelita. O que foi diferente com Davi, tá? Enquanto o Saul governou sem o apoio permanentemente das tribos, sem uma residência, né, sem um corpo administrativo para auxiliá-lo, o Saul, tudo aquilo que o Saul fez de errado, que ele não conseguiu fazer, Davi conseguiu fazer e organizar, tá? Bom, há alguns aspectos aí que eu quero chamar a atenção durante o reinado de Davi. O primeiro deles, eu quero falar sobre a idolatria e a presença profética de Gade e de Natã, do profeta Gade e do profeta Natã. Então, com Davi se iniciou o chamado sincretismo do Estado, tá? Por que eu falo sincretismo? Sincretismo é a junção de elementos de outros segmentos religiosos e se misturam, ok? É o que fazem hoje os candomblistas, o pessoal do candomblé se une com o catolicismo. Aqui isso é um sincretismo. Só que aqui eu estou falando sincretismo de Estado, político, ok? Porque o sistema monárquico que o pessoal estava querendo era algo plagiado dos cananeus, das nações vizinhas. Então, a partir do momento em que é plagiado esse sistema e traz para Israel, porque Deus quer fazer de Israel uma teocracia, isso já vai ter um sincretismo de Estado. Esse sincretismo de Estado visava unificar também no plano religioso os vários povos estabelecidos dentro desse Estado de Israel. Povos que não foram mortos, foram conquistados. Então, Davi também quis construir um templo para o Senhor. Segundo Samuel capítulo 7 está essa história. O que levou, nesse momento, Natã a aprovar e aprovou a inspiração do rei, mas em seguida o Natã o desaconselhou, né? O discurso girava, né, do Natã, do próprio Davi, em torno da casa de Davi, como estabilidade da sua descendência, e não do templo. Vocês sabem que Deus disse que não era para Davi construir o templo, porque ele derramou muito sangue, e que seu filho Salomão iria construir. No discurso de Natã, né, vocês podem acompanhar aí no capítulo, está no capítulo 7, essa história está no 2 Samuel, capítulo 7. No discurso de Natã, vão aparecer alguns elementos do culto cananeu, que foram incorporados na religião de Israel por meio do culto do Estado. O Estado é plagiado das nações vizinhas. A forma de governo, a organização administrativa, o secretariado, né, que o Davi vai montar, ele vai fazer isso porque isso não está previsto na Torá. Não estou dizendo que vai ser um pecado, né? Não é o sincretismo de Estado não é um pecado. Só que, em meio a essa tentativa de Davi em fazer, em criar esse Estado, no meio desses plágios vieram alguns elementos do culto, né? Alguns elementos da religião de culto cananeu. Por isso que aí a gente tem que acender a luz, né, para ficar de olho. Então, Davi, sendo negado o direito de fazer o templo, ele vai ser consolado, né, como diz lá em 2 Samuel 7,15. Mas a minha benignidade não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre.
Ele não foi autorizado por Deus para construir o templo, mas Deus deu, através do profeta Natã, a palavra dele, que ele teria um sucessor. A sua casa iria governar, e governou, tá? A pessoa do rei, né, muitas vezes na antiguidade, ela era vista como representante de Deus. Os faraós eram vistos como representantes dos deuses. Isso também é uma coisa sincrética, tá? Por que o movimento antidemocrático não queria um rei? Porque as pessoas tinham essa concepção de que o rei seria um representante de Deus na terra, né? Não sei se os textos aqui são claros, eu vou mostrar para vocês lá no Salmo 45, verso 7. Salmo 45, verso 7. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então, qual é a ideia aqui desse masquil? Tá? É a ideia de que o rei, ele é ungido por Deus, não pelos homens. Então, a pessoa do rei é adotada aí como uma unção toda especial. Tá? Quem blasfemasse, haveria pena de morte para quem blasfemasse contra Deus. Mas haveria pena de morte também para quem blasfemasse contra o rei. Se fosse falar mal do rei, a pessoa ia ser morta, né? A vida eterna era concedida ao rei, né? Salmo 121, verso 5, vai dizer isso. O reinado eterno. A supremacia do rei sobre todos era sobre todos, sem dar lugar para o contraditório, como a gente vê hoje. Se o cara não é contraditório, ele vai morrer. Entendeu? Por isso que os profetas, eles vão ficar assim meio temerosos quando eles têm que proferir profecias aí para o reino, para os reis. Geralmente esses profetas, eles são parentes do rei. Por exemplo, você pega Isaías. Isaías é sobrinho, né? É sobrinho do Urias, ele é primo do Ezequiel, né, dos reis aí da época dele. Então ele é alguém da corte. As funções de promoção social, né, proteção e promoção social, eram funções feitas pelo rei. Então sua relação com a fecundidade da terra também era vista também na figura do rei. Então suas funções sacerdotais, como veremos adiante, né, Salomão faz oração pelo povo e oferece sacrifício. Fez errado. O Salomão, quando ele faz isso, ele fez errado. Isso é sincrético, pessoal, porque na Torá só pode oferecer sacrifício um levita. Então, quando chegar em Salomão, eu vou voltar nesse tópico, né? Então, Davi é duramente criticado por causa do recenseamento promovido durante o seu reinado. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 1. Veja lá na sua Bíblia, segundo Samuel, capítulo 24, verso 1. Quando Davi fez um recenseamento que Deus não permitiu. Ah, pastor, mas Deus fez. Lá no Números tem um recenseamento. Tem, Deus permitiu. Agora não era para fazer. Por que Deus não permitiu esse recenseamento? Porque não era para Davi colocar sua dependência, sua fé, sua confiança no número de soldados que ele havia acabado de contar. Tanto é que logo depois tem a guerra e eles perdem, aí leva Davi a orar e pedir perdão para Deus. Ele errou, tá? Na mentalidade religiosa do antigo Israel, tudo era referido a Deus como causa primeira. Então, se orava antes de ir para a guerra, se ouvia o sacerdote, o profeta, e muitas vezes quem fazia essa fala última diante da guerra era o rei, tá? Por quê? Porque ele é alguém ungido por Deus, um representante de Deus. Tem essa ideia. Quando o próprio Davi fala assim, aí daquele que tocar no ungido do Senhor. Quando ele está falando isso, está falando de Saul. Porque Saul foi... A mentalidade é que o rei é ungido por Deus. Então, Davi é ungido por Deus. Então, é um representante de Deus. Mas tem erros na administração dele, tais como eu mostrei aqui. Tá? E isso advém da onde? Advém do sincretismo, das religiões dos povos vizinhos. Fazer o levantamento dos que viviam ou tinham morrido era um direito reservado a quem? A Deus, nesse momento. Êxodo 32 vai falar sobre isso. Só ele tinha essa prerrogativa, saber quem vive e quem morre.
Implicitamente, porém, havia o interesse de atualizar a arrecadação de impostos por parte do rei Davi, reforçando a exploração do rei sobre o povo. Por quê? Porque agora eu tenho que manter isso aqui, eu tenho que saber quanta gente tem para poder saber o que nós vamos arrecadar de dinheiro, tá? Reforçando, e avaliar a possibilidade de recrutamento para o exército. Daí a recriminação dos profetas. Daí vem a recriminação, a exortação por parte dos profetas nos dias de Davi. Natã e Gade. Por isso, Davi reconhece a sua ordem como um grande pecado, né? Olha lá, ó, o recenseamento que ele fez. Depois de tudo isso, ele vai ser exortado, né? O que mais chama a atenção do Davi, que eu acho bonito, é que ele erra, mas ele é flexível, tá? Ele é uma pessoa flexível. Eu erro, mas ele é flexível, ele volta perdão e tenta corrigir. Então, isso eu admiro as pessoas que são assim, flexíveis. Pessoas que meio ranzinhas, assim, tá errando, permanece no erro, não tem flexibilidade. As pessoas são desprovidas de um QI mais elevado, porque se você continua errando, e não larga o seu erro, existe desprovido de inteligência, né? Mas um homem inteligente, ele é flexível, tá? Segundo Samuel 24:10, vai falar sobre isso aí. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Esse dia eu fui contar, eu sou louco, né? Eu pequei contra Deus. Então isso é bonito, né? A humildade. Errei, Senhor, pequei, eu vou pedir perdão, estou pedindo perdão. Muito importante, sim, que fez de Davi ser um grande rei, aí, na minha perspectiva, um exemplo aí de uma pessoa humilde, tá? Porque é difícil você ter uma posição, você chegar diante de tudo e falar assim, eu errei. É difícil, só os humildes conseguem fazer isso. O profeta Natã repreende Davi por 2 outros pecados, que eu quero enumerar para vocês. De ter cometido adultério, tá? Com Betseba, né? E de ter mandado matar. Ô, Eudemir, paz do Senhor Jesus Cristo. E de ter mandado matar Urias, marido da Betseba, né? Essa história está lá em 2 Samuel, capítulo 12. Tá sem som. O adultério não aparece isolado. Ele foi precedido de outros fatos e seguido de consequências muito desastrosas. Um desastre que se instalou na casa de Davi, pós ter pecado, pós ter adulterado e cometido um homicídio, porque ele vai mandar o marido dela para frente para morrer mesmo. Ele vai arquitetar isso aí. Então, o que aconteceu aí foi a violação do primeiro contrato que o rei tinha com o povo. Era enfrentar os inimigos e fazer justiça. Isso ele não fez. Faltou justiça, porque na lei, se a mulher adulterasse, era para ser apedrejada. Né? O homem, né, deveria sofrer sanções. Tá? Então, Davi saiu aí para lutar junto com seus companheiros em Rabá. Estava passeando no terraço do palácio, né? Isso está em 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, 1 e 2. 2 Samuel 11. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava dormindo, estava fazendo uma cesta, né? Dormindo durante o dia, passeando no terraço da casa real, viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e esta mulher era muito formosa à vista. Então, o texto bíblico fala que ele cobiçou Betseba, que era a esposa de um soldado, né? Mulher do soldado Urias, que estava na guerra, que ele deveria ter ido e não foi.
Então, aí ele vai adulterar, né? Aí vocês conhecem essa história. Então, para esconder o seu erro, ele cometeu outro erro pior ainda. Ele quis fazer com que Urias desobedecesse às leis da guerra. Como Urias era extremamente obediente, cauteloso, ele não conseguiu Urias não desobedeceu às leis da guerra. Ele cumpriu, foi íntegro. Mesmo assim, mandou matá-lo, né? Violando o mandamento fundamental de uma sociedade que quer preservar a vida. A justiça foi ferida no coração quando ele manda matar. Ele tem várias ovelhas e o Urias só tinha uma ovelha, como o Natan falou para ele. Então, aí é o pecado dele. Por isso, gente, que a história bíblica, a Bíblia, coloca logo a seguir os fatos que vão provocar a decadência do governo de Davi. Então, a briga pelo poder entre os seus filhos, isso vai ficar marcado. Né? Se você tem sucesso em tudo, mas você não tem sucesso na sua família. Segundo Samuel 13, quando tem a relação de incesto, a um nível de violência sexual do irmão contra a irmã, dos filhos de Davi, entre Amon e Tamar, né, que eles vão Amnon e Tamar, e comete aí o incesto. E daí, depois, o Absalão vai e mata o irmão. E quer também matar o pai. Tá? Então, começa essa briga dos filhos. Tá? Capítulo 13, segundo Samuel, vai falar isso aí. Então, o arrependimento de Davi, ele se arrepende do que fez e Deus o perdoa. Né? Quem é que não erra, né? E Deus o perdoa. Mas a Professor, sua atitude, pode falar. professor, então é por isso que aconteceu, então é por isso que aconteceu, né? Como segundo o coração de Deus foi um guerreiro exemplar, mas como pai de família aconteceu tanta desgraça na família dele, porque ele Por foi isso. porque ele foi pedra de tropeço para Urias. Para outra família, ele destruiu outra família. Então, Automaticamente a dele destruiu. Ele então pode plantou isso aí e colheu isso, Então né? pode se aplicar. Então esse versículo 10 então esse Salmo 143, versículo 10, pode se aplicar muitas vezes a isso também, quando ele fala: "Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana." Ele pedindo para Deus ensinar ele a fazer a vontade dele, não a de Davi, porque se fosse pela vontade de Davi, ele ficava arrumando cada vez mais ovelha para ele. Ou ficava escondendo isso aí, não ia. Escondendo. Mas Deus revelou, né? Deus revelou para o Natan e foi lá e falou, chamou, né? O Davi na disciplina. Deus vai tocar em você. Ele escolheu isso, né? E ele sofreu amargamente, tá? Então, ao invés de o poder estar a serviço do povo, nessa atitude de Davi começa a ser cobiçado mais como uma dominação do próprio Davi. Né? Isso já está num período já bem distante do governo dele, é quando ele se sente atraído. É aquilo que as pessoas sempre chegam lá, a luta pelo poder. Né? O poder, às vezes, cega a pessoa e ele comete erros. Então, Davi vai cometer erros, tá? Vai cometer muitos erros. Nós sabemos, sim, que a história de Davi está aí porque nós temos a Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, ele descende da raiz de Davi. Ele é o ungido que veio ao mundo para trazer definitivamente o seu reino de justiça e paz. Que tanto Davi buscava justiça e paz, ele não pôde fazer justiça quando ele errou, porque aí ele começou a praticar a injustiça. Então, só o governo de Cristo que vai ter essa perfeita harmonia entre a paz e a justiça, tá? Então, não obstante o pecado de Davi, o povo de Israel conservou a lembrança dos tempos em que ele fez um governo certo, né? Não foi o tempo todo ruim. Davi não foi o tempo todo ruim, né? Ele se fez ruim por algum momento.
Tá? O povo não esqueceu dele, né? Tanto é que fazem dele, até hoje, um exemplo de governante. Davi deveria reinar para sempre na mentalidade dos judeus. Nasceu, então, a convicção de que um dia, né, isso está na Bíblia, Deus iria colocar no trono alguém como Davi, tá? Mas que só praticasse a justiça e o direito, seguindo em tudo o projeto de Deus para o seu povo. É assim que vai nascer a ideia da palavra, né, hebraica, Messias. O Messias é esse que vai estabelecer a justiça e vai estabelecer o direito e vai estabelecer a paz. O Messias é o próprio Deus. Desde o início, Deus quer ensinar da Bíblia, Deus quer ensinar que Ele quer reinar sobre os seus. Deus quer reinar sobre nós, sobre o seu povo. O homem vai fazendo sincretismos, jeitos, vai dando alguns jeitos aqui e acolá, para poder achar que é melhor, né, do que o projeto que Deus tem para o seu povo. Gente, o projeto de Deus de estabelecimento de um reino, que ele reina, está aí na Bíblia toda. A nossa fé é que haverá esse reino. E eu quero estar nesse reino. E eu quero que você também esteja nesse reino, tá? Que é o reino total e pleno de Deus sobre tudo e sobre todos, de uma forma visível. Então, seguindo tudo conforme o projeto que Deus tem para o seu povo, né? Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden. Esse homem se desviou. Esse Éden, não esse Éden da mesma forma, mas figurativamente falando, é o retorno de nosso contato, comunhão plena com Deus, tá? E haverá esse reino, e esse reino vai estabelecer a paz perpétua, como está em Isaías capítulo 9, lá, né? Seu nome será conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, etc, etc. Existe algum símbolo de libertação para nós hoje, nessa perspectiva aí bíblica, da história bíblica? Existe, né? Existe um símbolo de libertação, né? Quando nós vamos viver no reino em que há igualdade social, em que há justiça, em que não há corrupção, em que não há dor, em que não há decepção, né? O mundo é muito decepcionante. Os líderes são decepcionantes. Os líderes políticos, eles decepcionam. Nós queremos um bom governo. Então, quando eu vejo o mundo, né, o Brasil, nessa porcaria que está aí de corrupção, crise, etc., mais eu anelo por estar nesse reino de completa paz, justiça e harmonia. Só quem pode dar isso aí é Deus, porque o ser humano nenhum nunca deu. Nem o Davi, que foi um exemplo de reino, conseguiu dar isso para os seus governantes. Só sendo governado por Deus, por Cristo, né? Só sendo governado por Cristo, que é o nosso rei. A sucessão do trono de Davi. Para sucedê-lo no trono, houveram tensões internas, tá? Segundo Samuel, capítulo 9 até o 20, vai falar isso aí. Vai ter sempre umas tensões internas. E 1 Reis, capítulo 1 ao 2, também vai falar isso aí. Essa sucessão vai acontecer quando Davi, já idoso, começou a enfrentar problemas, assim, por causa da sucessão ao trono. O Absalão, que está envolvido naquela trama lá de Amnon e Tamar, era o seu filho mais velho. Então, é o primeiro a preparar o terreno para aplicar aí o golpe de Estado, tomar o reino do seu pai. Né? Segundo Samuel, capítulo 15, fala isso aí. Então, ele vai conduzir o reino de Davi a uma verdadeira crise. Né? Sabemos que essa crise instituída por Absalão foi provocada por causa do pecado do pai. Davi e toda a corte tiveram, então, de se retirar de Jerusalém e fugir, tá? Nesse contexto aí, lá no 2 Samuel 15, do 7 a 12, 2 Samuel 15, do 7 até o 12, e aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom meu voto que votei ao Senhor. Porque morando eu em Jesur, né, aqui é quando? O 2 Samuel
15 até do 7 ao 12 vai falar aqui, do 7 ao 12 vai contar a história de que Absalão se faz rei em Hebrom, tá? Aí, nesse entreveiro todo aí, entre Davi e seu filho Absalão, o Absalão acabou morrendo. Senão, quem era para ser o rei depois de Davi seria ele, porque ele era o mais velho. A segunda rebelião chefiada por Seba foi provocada pela tribo de Benjamim, né, segundo Samuel 20, verso 1. Sedição de Seba e sua morte. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então esse Seba que vai conclamar o povo para uma rebelião contra Davi. Davi teve um problema com Absalão, ele vai ter problema com esse Seba aqui que vai incitar o povo. E esse Seba, ele pertencia à família de Saul, tá? Então, automaticamente, ele era oposição ao governo de Davi. Parece retratar uma inimizade bem histórica aí, o Seba com relação a Davi. Então, essa rebelião do Seba também foi, assim como a rebelião do Absalão foi dominada pelos exércitos de Davi, a de Seba também vai ser dominada pelas milícias de Davi. Então, Seba vai ser morto numa cidade próxima a Dan, onde ele havia se refugiado. Tá? Samuel 20 e 21. Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim, que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim, porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Biqui, levantou a mão contra o rei, contra Davi, entregai-me só este, retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. Então aí o Joabe vai e mata esse Seba que quis fazer uma divisão. Então as circunstâncias históricas que envolveram a sucessão dinástica de Davi, né, essa dinastia hereditária, né, da casa de Davi não se deram assim espontaneamente, né? A história da sucessão ao trono de Davi é de muita disputa entre os filhos do rei. Como já falei hoje, né? Absalão tentou fazer, né? O Adonias vai ter um pouco disso também, né? Dessa questão de tensão para a sucessão. E Salomão, né? Então, além dos filhos, outras pessoas, pretendentes e partidos, né, que se formaram na fase final do reinado de Davi, como assim o Joabe, chefe do exército, vai ter simpatizantes, o Abiatar, o Sadoc, que era o sacerdote, né, Benaías, chefe dos mercenários, né, como eu falei já no início da aula, eles vão querer ter parte nessa sucessão do reinado de Davi, tá? Então, assim, a sucessão quando Davi sai, ele morre, deixa a coroa, para passar para Salomão, foi com muita tensão, tá? Não foi uma coisa muito pacífica, não. Para a gente até acha na história, ó, morreu Davi ou Salomão. Não, teve muita briga, muita tensão, muito nervosismo. Muita gente perdeu a cabeça e a vida aí nessa sucessão. Então, assim, o passar o cajado para Salomão foi também uma sugestão do profeta Natan e insistência de Betseba, né, que era a mulher com quem ele havia traído, que ele havia adulterado. Então, Salomão é filho, não o primeiro filho de Davi com Betseba, que ele a engravidou, ele morreu. Salomão é o segundo. Então, Salomão, né, tem o Natan, e tem essa mulher que está chegando agora, que é bonita para ele, né, deve estar todo velho lá, conseguiu fazer a cabeça dele para ir ser o sucessor, o Salomão. Então, com o envelhecimento de Davi, houve a necessidade de escolher um substituto, né? Nessa época, aí, Adonias era o filho vivo de Davi mais velho, e que teria direito à sucessão do pai. Mas nessa disputa entre ele e Salomão, o Salomão saiu vitorioso. Por quê? O Adonias representava mais os camponeses, o povo do campo, que queria como sucessor do seu pai. Já o Salomão era apoiado pelo povo da cidade, que defendia o projeto assim do continuismo
do reinado de Davi. Então, Salomão foi ungido rei pelo profeta Natã e pelo sacerdote Sadoc, e assumiu o poder em 970 a.C. E o seu governo vai se estender por 40 anos. Então, ele vai de 970 até 930 a.C., logo quando ele tomou posse. Salomão procurou eliminar os principais adversários, como Caim, né? Salomão derramou o sangue de muitas pessoas. Ele não, né? Ele mandou derramar. Entre os quais o próprio irmão Adonias, que antes de tomar posse, Davi mostrou a Salomão a vontade de Deus, defender a vida e a liberdade do povo. O governo de Salomão transformou o pequeno reino de Israel, né, em comparação com outros reinos, Egito, Mesopotâmico, grego, etc. No governo de Salomão, o pequeno reino de Israel virou um império respeitado por todas as outras nações da antiguidade. Ele realizou assim o desejo daqueles que apoiaram a monarquia, né, se tornar um reino de esplendor, de glória, de fama sobre as nações daquele período, tá? Em 1 Samuel 8:19 diz lá: teremos um rei, seremos nós também como as outras nações. Então, quando o desejo desses monarquistas era ter uma monarquia de esplendor, de glória, de fama, reconhecida mundialmente, internacionalmente. Salomão de certa forma, a gestão dele, a liderança dele, o reinado dele, vai conseguir atender a esses desejos desses monarquistas. Então, parece que os opositores do regime monárquico estavam todos errados, né? Quando a gente pega aqui esse plano, o Salomão representa esse grupo de monarquistas. Quando quiseram destacar aí essa forma de governo. Então, o Salomão conseguiu dar tamanha grandiosidade ao povo de Israel que só em sonho se poderia pensar nisso. Só em sonho. O Salomão, ele conseguiu fazer esse sonho tornar uma realidade. Tá? A administração, Salomão de uma administração muito competente. Um culto luxuoso. O Salomão fez construções grandiosas. A economia da abundância. Os 40 anos do reinado de Salomão, nossa, foi assim, uma coisa absurda de bom, né? De bom. Né? Não vou falar bom, não, que está errado. De bom, foi muito bom. Né? O povo, é isso que ele conseguiu fama no mundo da sua época. Né? Desenvolvimento territorial, comércio de exportação e importação de produtos via os portos de Tiro e Sidom, relacionamento diplomático para manter a paz. Ele casou com 700 mulheres, mas essas mulheres aí é tudo casamento político, tá? Por que ele casou? Ele casou com as princesas. E aí está o erro dele também, porque ele quis, a partir disso, manter a paz do seu reino, tá? Para manter a paz do seu reino. Então, aproveitando a experiência do Egito, ele procurou assessores na área da cultura, do conhecimento, para agilizar as questões externas e internas. O Salomão formou diplomatas para manter um relacionamento à altura com outras nações, abrindo assim um espaço novo de negociações, inclusive com o arqui-inimigo Egito, que era a grande potência da época, né? O Egito sempre foi uma potência. Acolheu em sua corte escritores, dando-lhes a tarefa de organizar as tradições populares sobre a história do seu povo, ao mesmo tempo estudar e adaptar a literatura de outros povos a Israel. Os textos que falam especificamente sobre o reinado de Salomão encontram-se em 1 Reis, capítulo 3. Tá? O nome Salomão vem da palavra Shalom. Né? Salomão significa pacificador, prosperidade, perfeição, plenitude, paz. Tá? O nome esse nome foi dado por Davi, né? Davi que colocou esse nome nele. O nome Gededias, querido, amado do Senhor, foi dado pelo profeta Natã. O profeta Natã chamava de Gededias, lá em 2 Samuel 12, 25. 12, 25.
E enviou pela mão do profeta Natan e chamou o seu nome de Gedidias, por amor do Senhor. Esse Gedidias aí é o mesmo Salomão, tá? É o Natan que chamava. O seu nascimento era interpretado como a certeza do perdão de Deus, pois havia morrido o primogênito, eu já falei. Porque o Salomão, ele é filho de Davi com Betseba, né? O primeiro filho foi o do adultério, então ele morreu. O Salomão vem a seguir. Então Davi deu esse nome ao seu filho, talvez porque ele se sentisse em paz com Deus naquele momento do nascimento dessa criança que veio a ser um dos maiores reis aí da história de Israel. Então as narrativas sobre Salomão têm um início com os conflitos de sucessão lá de 1 Reis capítulo 1 e 2. Vocês vão ver lá esses conflitos. Segue se apresentando como rei sábio, como construtor, como comerciante, e termina providenciando as sombras de seu reinado. As narrativas bíblicas sobre a ascensão de Salomão ao trono não falam que esse tinha sido escolhido por Deus, né, como sucessor de Davi. Não tem nenhum texto que vai dizer isso aí. Lógico que Deus que permitiu, colocou, mas não tem um texto que fale claramente, como falou lá com Samuel, e foi lá e ungiu Davi. Ainda antes de ter a aprovação de Davi, houve a mediação do profeta Natan de Betseba, tá? Está em 1 Samuel 1:11. Lá em 1 Samuel não. 1 Reis 1:11. Então falou Natan e Betseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Né? Então, assim, vem, pois, agora, deixe-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Então, o Natan e a mulher, uma das mulheres de Davi, Betseba, ficou falando no ouvido dele, né? Ó, seu sucessor tem que ser Salomão, seu sucessor tem que ser o Salomão. Os versículos aí do 39 também, do 32 a 40 de 1 Reis, vai falar essa questão da sucessão ao trono, tá? A justificativa religiosa aí do governo de Salomão é apresentado no texto que fala de uma peregrinação que ele fez ao lugar alto, tá? Mais importante em Gabaon, né? Onde o Senhor lhe apareceu em sonho durante a noite. Essa experiência que Salomão teve o leva a dirigir uma prece pedindo a graça de Deus, o hesed, a misericórdia de Deus, para governar o povo com sabedoria. Esse texto, essa história está em 1 Reis, capítulo 3. É quando Deus fala que qual habilidade que você quer? Para a guerra, para isso? Ele pede, eu quero sabedoria. E Deus dá sabedoria para ele. Então, segundo lá o livro das Crônicas, o lugar alto onde acontece esse encontro com Deus parece ser um antigo santuário israelita, e a gente não tem assim muita informação específica. Então, Salomão é conhecido também por muitos como o rei mais sábio, o homem mais sábio, fora Jesus Cristo, que pisou nessa terra. Por causa de, para o povo de Judá, ele é o patrono da sabedoria, né? Por causa disso, séculos mais tarde, muitos escritos da Bíblia são atribuídos a ele. Então, ele escreveu várias partes, né? Escreveu Salmos, tem Salmos de Salomão, Provérbios, Sabedoria, foi escrito por ele, Cântico dos Cânticos e Salmos, né? Então, era costume comum na época, para dar credibilidade aos escritos, a atribuição de um texto a alguém que é frequente, assim, que é mais famoso. Muitos escritos sapienciais são atribuídos a Salomão, mas não são, né? Pode até ser que alguém ali do seu reinado estivesse escrevendo para ele, tá? Mas ele dava o nome dele, ok? Pessoal, tem alguma pergunta? Cansei de falar. Uma pergunta aí? Shalom Adonai, Eudemir. Tinha abandonado vocês, mas regressei de volta, tá? Então firma aí, ué. Graças a Deus. Então firme, falando mais que não sei o quê. Quando acaba a aula aqui, meu pulmão dói, rapaz, tanto que eu falo. Eu imagino. Porque as aulas, assim, à distância, elas rendem bastante. Na sala de aula não rende muito, não. É porque na sala de aula a gente faz mais discutir, né?
aí a participação é maior. Mas aqui online, hoje mesmo eu fiz videoaula o dia todo com os alunos. Ele rende bastante. A matéria que é para dar em 50 minutos, eu dou em 15. Falando devagarinho ainda. Porque aí eles também, eles não copiam, né? Mas eu sei que rende. Rende. Aqui 1h20 que eu estou dando aula, rende a aula de um mês aqui, a gente consegue em 1h20. Mas está tudo bem com você, né, Eudemir? Graças a Deus, tudo bem. Eu estava meio perdido, eu não estava dando conta. Eu tinha, assim, de fato, eu tinha abandonado mesmo, né? Porque, assim, para meus cabelos brancos, que você se dá o luxo de não ter cabelo branco, né, Fátima? Eu Só não o sei o barba que é porquê, branco. mas você se dá o luxo de não ter cabelo branco. Os meus cabelos brancos não estavam dando conta dessa mudança, dessa tecnologia e tal, e a correria do dia a dia, né? Mas aí eu tive aí, falei com a Eila, oramos junto, e eu vou continuar firme nessa batalha. Ah, Vamos tá. pagar o preço junto. Tá. As minhas aulas ou tá no meu canal lá no YouTube, tá? Flávio Martins. E Sim. eu tô postando lá no Galileu. Não, Eu já então tenho tá 2 bem. aulas lá que eu ainda não postei no Galileu. Então tem que Então tá pegar e bem. postar lá. Mas você pode Vou, acessar lá que você assiste as aulas passadas todas. vou pegar do início, vou fazer tudo de novo, pastor. É. Vou fazer bem Assim, feito. aí você vai ouvindo lá, dá para pegar. Tá Vou, bem vou dar, devagar. vou dar um pouco mais de trabalho para você, vou atrapalhar um pouco o seu final de ano, mas vou Né? fazer bem feito, tá? Então, mas eu acho que aí logo, logo volta presencial, né? Não sei, semana que vem a gente vai fazer reunião. O governo já. Existe a possibilidade, parece que o governo não vai liberar. O governo já liberou, já. Eu estava lendo o ofício agora do secretário de Educação, né, que eu também Sim. trabalho na educação pública, ele está liberando para todas as escolas, todas as Ah, instituições. liberou tudo, né, professor? Por que não vai liberar as aulas? As aulas a gente mantém Pois uma é, distância mais apropriada. todo mundo vai de máscara, né? As baladas tá tudo liberal. Tá. Esses dias eu fui a Bonito, né, no Mato Grosso do Sul. Rapaz, que tinha Você de não jovem na ficou, rua. você não ficou com medo do pessoal confundir com você, não? Eu sou bonito? O lindão lá, o lindão lá em Bonito. Não, tinha gente muito bonita lá, né? Eu, Mas o pessoal eu, estava desprovido lá de máscara e de tudo. uhum. Eu estava seguindo você em Bonito lá. Eu curti um monte de foto sua. Eu coloquei tudo aí no Instagram, no Facebook, fiz videozinhos também. Até no Isso é bom, TikTok eu coloquei. fica famoso. Pessoal, daqui a pouco eu tenho outra aula. Podemos encerrar então? Amém? Amém. Eu gravei essa aula e vai estar à disposição lá para vocês verem mais tarde, novamente. E aqueles que não viram puderem ver também. A paz do Senhor Jesus Cristo e até quinta. Amém, amém. Shalom, Amém? Adonai para todos. Amém. Agora eu vou tomar uma água, tomar um café ali. Amém. Amém. Deus abençoe Ó todos Senhor, vocês. turma. Forte abraço para todos.